Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Otimiza Cast. E esse é o nosso segundo episódio com convidado. Ele é Diego Vendeu, referência em estruturação e tração comercial. Ele ajuda a ter mais faturamento, lucro e liberdade com uma equipe comercial lucrativa através do método Vendeu. Hoje ele vai dividir com a gente sua experiência nesse ramo. Diego, é um prazer te receber aqui. Ô, gente, eu que agradeço. Valeu pelo convite. Os textos de vocês é muito bom, viu? Você que fez, né? Você gostou? Sim. Ela me convidou pra ir numa palestra e ela fez o texto. Eu falei, não, eu quero esse texto. Ela me deu, eu já uso até hoje. Eu te dei, né, o texto, né? Não, eu uso até hoje. Todo mundo convida, eu já mando o texto. Que legal, ela é ótima. Mas o duro que esse foi a Cássia. Esse foi eu. Foi você? Esse foi eu. Acho que é por isso que tem sintonia. Sintonia. Por isso que dá certo gente, porque é de vocês. Exatamente, Ai, a gente muito fala a bom. mesma língua. Mas muito obrigada, Diego. Eu que agradeço Eu acompanho pelo convite, o seu tá? trabalho pelo Instagram e fico realmente admirando. Que bom, Cássia. Que bom, fico feliz Bom, demais. É uma honra, você sabe. A gente se conhece há um tempo. Na verdade, eu conheço a tia. Mas a gente é do bairro, lembra? É sério? Isso aí. Sim, Não ele é lá do nosso acredito. bairro. Ele cresceu, pelo menos, lá. É, cresci lá. Depois Que voou. legal. Vim pra cá. Então é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, galera. E fica à vontade. Estamos Obrigado. aqui para prosear, como diz. Então, Exatamente. Então vamos embora. Dois Então já dedinhos vamos de começar. Vamos nessa. Conta um Bora. pouquinho da sua história. Minha história, vamos lá. Sempre fui vendedor, então quando a gente fala assim de, Diego vendeu, claro que depois a empresa ficou chamada como Grupo Vendeu em si. Minha primeira empresa chamava Otimiza, inclusive, então o nome de vocês está Que incrível. excelente, top pra É caramba. muito bom. Nós não copiamos, nós não sabíamos. Não, então, novidade. Em 2016 eu montei minha empresa, era Otimiza Treinamentos. Estava no churrasco com a galera, os amigos e tal. Eu falei, eu vou lançar uma empresa e vou chamar de Otimiza. Aí ficou e foi. Porque Eu fui trocar 2019, 20. Na pandemia que eu troquei o nome dela. Olha, que Mas legal. até então, Te deu bons frutos, otimismo? muito bom. Estamos o no caminho certo. Foi o start, isso aí, tá bom. Mas a minha história, ela começa vendendo. Então, sempre vendi com muitos, né? Sempre venderam, desde a época de escola, aquelas coisinhas na rua ainda, vendendo doces, paradas. E de forma bem resumida, assim, chegou um momento da minha vida que eu comecei a vender na rua coisas para pet shop, tipo aquário, terrário, Sério? aquelas tartaruguinhas tigre d'água. Eu vendia aquilo Sério? ali e também vendia para boteco. Não de pet shop, mas eu vendia doce pra boteco. Meu avô mexia com isso, aí depois meu tio começou a mexer, aí eu tinha um catálogo, saía visitando o boteco, marcava os pedidinhos, ia lá na casa do meu tio, que tinha um distribuidor na casa dele, Gente, pegava os incrível. doces, saía entregar, passava no pet shop, pegava as coisas também, saía entregar. Então esse foi assim, o start das vendas, assim, meio que na rua mesmo, né? Fazendo uma questão mais profissional. Mas sempre trabalhei nessa questão venda. Minha mãe tem loja de confecção, então eu estudava de manhã, tarde ia pra loja pra ajudar, Gastei e por aí tanto foi. nessa loja, gente. Sério? Eu te agradeço. Então, Tinha conta lá, gente. Da minha família tinha conta. Antigamente tinha esse negócio as de notinhas, conta, a história. né? Mas não ficou devendo nada, não. Não, Tá? não fiquei. Porque senão eu Já já ia cobro cobrar, agora, né? já resolve essa parada aí. E aí depois que eu comecei a entrar nessa área de venda na rua, pet shop e tal, eu larguei essa parada de venda de doce, comecei só com as questões de pet shop, e aí um amigo meu me chamou para trabalhar dentro de uma empresa chamada Ciptel VoIP. Eu fui o primeiro colaborador dele, então eu vendia telefonia VoIP, que é uma telefonia que usava a internet para fazer ligação. Na época tinha muita dificuldade em vender isso, porque tinha uma empresa chamada Telex Free que veio pro Brasil e deu golpe em um monte de gente e tal. Ali eu costumo dizer que foi o meu start numa questão mais científica da venda. Porque eu aprendi muito que eu não poderia usar a mesma abordagem que eu usava para vender coisa para pet shop e bar. Eu tinha que mudar o jeito, porque senão as pessoas não abriam a oportunidade, o espaço para poder falar daquilo que eu vendia. E quando eu chegava e falava, eu vendo VoIP, as pessoas já olhavam e falavam assim, você tá doido. Teve cara que falou para mim, isso aqui é uma bosta, isso aqui é uma merda. Porque já ligava. E antigamente o VoIP era ruim mesmo. Que usava a internet para fazer ligação. Hoje a internet do Brasil ainda é ruim. Imagina isso em 2008. Sim. Então era muito ruim. E aí eu comecei a treinar muito sobre abordagem. Então comecei a ler livros, trocar ideia com outros vendedores, até chegar num modelo de abordagem que me ajudou pra caramba e eu consegui se destacar bastante. Virei representante comercial em 2010 para 2011, na verdade. Casei em 2010, 2011 virei representante comercial. E aí eu saía de Maringá e ia vender em Campinas, lá toda aquela região de Limeira até Sorocaba, eu vendia roupa para lojas de confecção.
E aí depois fui chamado para uma indústria de confecção aqui em Maringá, depois de 4 anos como representante, para trabalhar como gestor comercial. Entrei como um executivo de negócio, visitando lojas de confecção, vi uma oportunidade, porque não tinha estruturação comercial nessa empresa, não existia uma estrutura, existiam as lojas, mas não existia a estruturação. Pô, vi uma oportunidade, fiz um slide, apresentei para a diretoria, vamos fazer. Aí naquele momento eu virei um gestor comercial, porque eu já, mais ou menos o que eu ensino também, né? Você vê que tudo que a gente aprende na nossa vida é pro resto da vida, não é um negócio que você aprendeu e jogou fora, né? Ou da experiência. Porque eu fui na ponta pesquisar como é que funcionava as lojas que compravam da marca e fui na ponta entender como é que era o consumo, mesmo tendo tantos intermediários, até chegar no consumidor, no usuário da roupa, como que funcionava a ponta e depois como é que vinha essa cadeia. E aí eu entendi que a comunicação não chegava lá, que as vendedoras das lojas não estavam preparadas para vender os produtos que a estilista pensou tanto, que foi para Paris, foi para Milão, trouxe toda a tendência e tal, mas essas vendedoras não estavam preparadas. Não sabia explicar. Só sabia falar por que é bom, por que vale tanto, por que é cara essa peça, por que é cara esse blazer. Porque é a marca tal. Então era só por isso que eles não tinham argumentos nenhum. E aí montamos a estruturação comercial, de treinamento, desenvolvimento. Em 2016, eu comecei a dar treinamento para as lojas de confecção, para que elas treinassem as funcionárias delas até chegar no consumidor final. E aí me apaixonei por isso. Me apaixonei por treinamento. Então não é um negócio, falei assim, nossa, você nasceu para dar treinamento? Não, de jeito nenhum. Eu sempre fui um cara mais tímido, sempre fui um cara mais reservado, assim, de chegar a falar em público e tal. Então, meus primeiros treinamentos, caraca. Então eu ainda tenho jeito. Eu falo que não tem jeito. Lógico que tem. Não tem esse dom, assim, é treinamento mesmo. Muita coisa desenvolvida. Muito. E aí o tempo vai te ajudando, a prática vai te ajudando. E aí eu comecei a dar treinamento para as lojistas que compravam da marca. Depois comecei a abrir turma. Minha primeira turma em Maringá foi no ano de 2016. E aí tinha 25 pessoas nessa turma. Eu lembro até hoje, assim, eu não conseguia ir no palco, assim, pra começar. Sim. Era um estúdio, um auditório pequeno, um palco também pequeno. E, cara, eu fui pro banheiro porque eu tava tão nervoso que não conseguia sair do banheiro. Então é normal. Normal. Tá vendo? Faz parte do jogo. Como que é? E até hoje, assim, tem dia que você vai lá fazer treinamento, você tá mais nervoso. Aí entrei lá e começou. É que depois eu acho que flui também, flui. né? Flui. Depois que você começa, aí as coisas andam, sabe? Que legal. E aí, 2019, comecei com essa empresa, assim, da treinamento em 2016. Aí, em 2016, começou a aparecer consultoria. Então, eu fazia o treinamento, as pessoas que estavam no treinamento falaram, caramba, eu preciso fazer algo na minha empresa. Então, aí que eu entendi o que era aplicar consultoria, né? Então, aí comecei a fazer consultoria à noite, final de semana. Em 2019, realmente, resolvi montar a minha própria empresa. E aí, então, estamos até hoje aí, desenvolvendo esse trabalho de estruturação e tração. Muita coisa. Muita coisa. Não, e a gente não imagina que é tudo isso. É muita experiência. Muita experiência. Eu costumo dizer assim, que a minha experiência ela é totalmente prática. Eu não sou formado em nada, tanto que eu tranquei faculdade de biologia. Eu fiz direito, aí 9 meses de direito, achei que queria isso. Não, vou pra biologia. Eu sempre fui apaixonado por animal. Tudo bem próximo. Bem tranquilo. Fiz biologia, e aí na época, eu casei em 2010, aí em 2009 eu servi tiro de guerra, aí tipo, namorava, fazia tudo isso, trabalhava o dia inteiro, tiro de guerra, eu falei, não vou conseguir. Aí reprovei aquele ano na biologia, 2010 eu casei, falei, quer saber, não vai dar pra continuar, questões também financeiras e tudo, 2010, pesa, querendo larguei. Aí depois que terminei, tranquei essa daí, aí não tive interesse mais em voltar, e tamo aí. Tá firme, imagina. Firme. Eu costumo dizer assim, hoje nós temos consultoria para médico, para um monte de gente, empresas grandes e tal. E aí, olha a pessoa com PhD, com tudo o quê. O negócio meu muito relativo. O meu é prática pura. É muito relativo. A palestra relativo. que ele deu, que a gente comentou aqui agora há pouco, gente, foi incrível. Você levou pessoas para sua consultoria, porque foi incrível. As pessoas ficaram fascinadas, olhavam assim e ficavam anotando. Eu nunca tinha visto. Que legal. Foi a primeira vez. Tanto que tem o quê? Depois tem cliente meu que também pegou sua consultoria, tem amigas minhas que ficaram. E todo mundo que passa pelo Diego fala assim: você já foi no Diego? É incrível. Tipo, é muito... aquele famoso marketing boca a boca. Você já foi no Diego? Aí eu, não fui, mas conheço. Nossa, é incrível, eu tô aprendendo e não sei o quê. É muito legal, muito legal. Eu gosto assim, eu sempre defendo que a prática fala mais que a teoria, então sempre levo um lado muito prático. Tanto que eu não faço slides. Então eu já levo pro momento lá e vou desenhando e vou interagindo. O que é isso aqui? Aí eu vejo que a pessoa ela tá olhando ali, aí a pessoa, ela gostou disso daqui. Eu vejo que a maioria você consegue nos olhinhos, né? Ou tá anotando mais, então eu vou falar um pouco mais desse assunto. Porque eu gosto de trabalhar aquilo que dói, sabe? Aquilo que dói naquele momento, né? E que vai ajudar as pessoas realmente a colocar em prática. Então a gente trabalha muito isso daí, muito ação. É muita experiência com vendas. É venda então, pura. Hoje as pessoas perguntam, o que mais, como ganhar dinheiro? Vendendo. Quer montar um negócio, beleza, sabe vender? Mas aí, exatamente, mas aí como que vende? E foi Esse essa chamada. É o ponto. E eu lembro como se fosse hoje foi essa chamada que você fez lá.
você sabe vender? É. Gente, todo mundo ficou assim, claro que eu sei. Aí ele começou a falar, todo mundo foi murchando. Assim. Mas é muito isso. Quando a gente vai montar uma empresa, principalmente assim, sei lá, vamos montar uma empresa de terceirização. Legal. Me formei, manjo pra caramba nas planilhas, manjo na gestão, no lado financeiro, tá? Mas como vender tudo isso? Como trazer o empresário, a pessoa que precisa dessa terceirização? Então é isso que as pessoas, elas têm dificuldade, né? Sou muito bom tecnicamente falando. Ontem mesmo estava com uma mentora, e a gente estava conversando ali numa reunião, e aí ela falando isso, falou, olha, eu tenho tudo, eu já tenho bons clientes, mas eu preciso escalar, eu não sei, eu não consigo. Eu olho porque o comercial, ele é muito. Quando a gente entra em funis, quando a gente entra em automações, quando a gente entra em estratégias que envolvem digital, que envolve e-mail marketing e outras coisas, que tudo isso é comercial, as pessoas travam. Não tem, muitas das vezes, assim, a capacidade de olhar para uma terceirização e terceirizar realmente para conseguir crescer, para conseguir escalar, e quer fazer tudo, centraliza tudo e automaticamente não sabe fazer nada. E não sabe fazer o principal, que é saber vender aquilo que você acredita, que é aquilo que você faz no seu dia a dia. Sim, eu acho que essa é a maior dificuldade de 90%. Eu chuto mais. Até mais, né? Eu ainda fui conservadora. Eu mesma já comentei, né? Falei, Diego, eu preciso da sua ajuda. Porque, assim, como você falou, eu sou... Nossa, me dá planilha, sistema, consultoria, parte financeira. Ok. E para você ter essa abordagem com o cliente, é muito difícil. Você já... eu considero já você muito boa no comercial. Mas eu acho que a gente sempre tem que melhorar. Então... Eu não sei nada, gente. O que eu sei é super leigo. É a experiência, é a prática que o Diego teve na vida dele. Exato. É a realidade, o dia a dia. Mas a gente precisa colocar técnica nisso também. Tem que estudar, né? Porque as pessoas acham que comercial, venda, eu não preciso estudar. É só ser legal de comunicação, ter um sorriso legal e andar bem vestido. Né? E não é, né? Tem muita técnica, gatilhos, persuasão, postura corporal, técnicas mesmo de abordagem, de objeções que você precisa trabalhar. E tudo isso faz parte de uma estruturação. Sim. Então isso tem que ser pensado desde o cliente ideal, como que eu vou falar com ele, quais serão as narrativas, os scripts que eu vou utilizar para primeiro contato, para apresentar proposta. Tudo isso daí tem que ser bem feito. Estratégico, né? Métrica. Falando em estruturação, eu tenho até uma pergunta que eu bolei aqui. Mete bala. O que significa estruturação comercial e tração na prática? Beleza. E quais são os pilares para que o negócio cresça? Ok, claro que cada modelo de negócio, ele depende da estruturação, né? Cada modelo de negócio tem a sua estruturação, vamos dizer. Mas, num jeito mais generalizado e básico de entender, a estruturação é quando a gente olha para o cliente ideal. Eu desenho toda essa jornada desse cliente ideal para o meu negócio e, através disso, eu começo a estruturar. Então, o que eu estruturo? Um playbook de vendas. Na verdade, eu começo com os canais de vendas. Então, quais serão os canais de vendas? Dentro desses canais de vendas, desde a parte de prospecção e da parte de atração. Então, eu olho para um funil e aí eu desenho isso. De cada canal de venda, eu começo a estrategiar o que eu vou fazer em cada um desses canais para poder vender mais. Para não ficar com aquele monte de canal de venda e nenhum vendendo. Ou que você tem, às vezes, um canal de venda ou 2 canais de vendas. E aí você fica totalmente dependente disso. Exemplo, dependo só de tráfego pago. E aí um dia acontece alguma coisa no Meta, suas campanhas ou caem, ou suas campanhas não performam como você deveria, e aí toda a tua necessidade de venda fica travada num bendito do canal que você viciou. Né? Então eu costumo dizer que toda a estruturação, ela parte de entender o cliente ideal, onde ele está, o que ele vive, o que ele come, tipo Globo Repórter, sabe? Eu tenho que entender muito bem dele, e agora eu começo a estruturar como chegar nele. Atraindo ele para o meu negócio e prospectando ele para o meu negócio. Então, são 2 frentes que eu sempre olho e cada uma dessa daí tem várias coisas, várias questões específicas que você vai colocando. Diante disso, eu começo a criar scripts. Então, eu tenho as estratégias, eu começo o script. Primeiro contato, como é que vai ser? Tanto a prospecção quanto o recebimento do lead. Como que vai ser o meu tráfego pago? Como é que vai ser meu conteúdo? Como é que vai ser meu posicionamento? Aí eu venho descendo. Como é que vai ser meu modelo de proposta? Como é que vai ser as métricas que eu vou utilizar para poder entender a taxa de conversão de cada etapa do meu funil, a taxa de... meu ticket médio por produto, mix de produto, curva ABC de clientes, e aí entra várias métricas que você vai estruturando dentro do negócio. E muitas outras coisas, porque, como eu disse, depende do modelo de negócio que você está trabalhando. Mas no contexto geral, eu faço uma jornada desse cliente, e aí eu vou mapeando tudo o que tem que ser feito para gerar a melhor experiência, a maior conversão, maior número de topo de funil, e aí entra em vários cenários, né? Tanto que um processo de implementação que a gente faz na nossa consultoria é 6 meses para conseguir implementar um processo de estruturação e tração comercial. 6 meses ali para, no mínimo, a gente conseguir colocar. Tração comercial. Então,
Primeiro eu estruturo, depois eu traciono. Por que eu estruturo? Pelo menos o básico ali eu preciso estruturar. Para saber o que vocês querem. Ou seja, você quer atender que tipo de cliente? Que tipo de cliente que tem que procurar a tua empresa? Que tipo de conteúdo? Que tipo de script? Ótimo. Temos o nosso método agora. Diante desse método, vamos tracionar. Aí entra treinamentos, aí entra a questão de realmente execução do tráfego pago, a execução de bons conteúdos, a pegar a tua equipe, gerenciar, desenvolver ela. E aí entra o processo de tração, que é como eu vou trazer isso na prática. Pô, vamos fazer evento, vamos fazer conferência, vamos fazer workshop ao vivo, vamos vender reunião secreta, vamos... Tudo. E aí a gente traciona isso, faz o negócio acontecer. Tá? Que legal. Que E outra era pontos Os importantes. pilares. Os pilares básicos. Acho que eu já falei, né? Basicamente é um da estruturação. monte, né? São vários, mas assim... Já não deu nem pra anotar aqui. Pensando em comercial, o que eu colocaria como pilares básicos de uma estruturação? Primeiro, ICP total, assim. Ter um cliente ideal bom. Bem definido. Não é só um, posso ter 2, 3, 4 clientes ideais. Então, eu colocaria isso. Segundo ponto, desenhar a jornada desses clientes ideais. Desde a parte dos canais de atração e prospecção até o que vai ser feito depois que ele virar seu cliente. Que daí tem os termos, né? Ampulheta de venda e tal. Acabou de virar cliente, o que eu vou fazer para continuar gerando experiência, para trazer mais indicação e outras coisas? Feito os canais de vendas, agora eu vou para materiais propriamente ditos, que eu vou começar a criar todos os scripts para atender melhor esse cliente, buscar mais taxa de conversão. O que é um script? Basicamente o que você faz no teu dia a dia, você atendendo os seus clientes, e aí você atende 10 clientes. Pô, atendi... Cara, quando eu falo isso daqui, eu tenho mais atenção dele. Quando eu faço essa pergunta aqui, eu extraio realmente o que eu quero ouvir. Porque vendas é o que você quer ouvir, não é aquilo que você quer falar. É você tentar tirar dele o que você precisa para certeza. vender. Nós temos que ser... O bom vendedor é que ele sabe perguntar. E perguntas assim que faz o cliente sair da zona de conforto das respostinhas de sim e não. O cara tem que falar. Quanto mais respostas, muito melhor a sua venda. Que legal. Essa é a famosa venda consultiva. E o que eu mais vejo, isso em N empresas, o script deles, o modelo de venda deles, a estruturação comercial deles é: entra para uma reunião, abre um PDF e começa a falar. Fala. E uma reunião hoje bem feita de vendas, 80% dela quem fala é o cliente. Eu tenho que ser um bom perguntador. E aí tem muitos vendedores que têm medo de chegar no começo e já falar assim: olha só, Cássia, o meu intuito, o meu objetivo dessa reunião é te entender completamente. As suas dores e aquilo que você está buscando. As necessidades que você tem. E aí, diante disso, eu vou te apresentar uma solução. A gente já quer entrar na solução, né? Vendedor ansioso. E às vezes nem é a solução que o cliente... Exato. E às vezes você fala coisa, pô, que o cara não vai colocar, ele não vai entender, não é isso que ele quer, né? E aí fica aquela 40 minutos da sua apresentação. Ele ouviu, beleza, mas e a minha dor? Como é que vai resolver isso daí? Então eu pergunto. E por que eu pergunto? Quando eu falo, quando sai da minha boca as palavras, eu começo a relembrar das coisas, eu começo a pensar, eu começo a criar, eu relembro, eu crio, e aí tudo isso daí vai virando um turbilhão aqui. Então se eu faço a pergunta certa, o cara fala o que eu quero ouvir. Né? Um exemplo prático. Cara, como é que você analisa suas métricas financeiras e faz seu DRE? 99% dos empresários não sabe. Não faz. Tem vários que não sabem o que é um DRE, não é? E vocês fazem. Vocês entregam na mão do cara, não é? Então, tipo, esse tipo de pergunta, você trava ele, o cara passa até vergonha na hora da reunião, mas você só tá sendo consultivo ali. Aí depois vem com a proposta. Então, isso é um script de vendas. Quais perguntas nós vamos colocar em cada nível de pergunta? Que daí entra um método que a gente tem que chama VQP, Vendas com Questionamentos Persuasivos. Dentro dele, situação, consciência do problema, consciência da solução, perguntas de consequência, perguntas de compromisso. Então, como estruturar um bom script através desse método? Aí você vai treinar a tua equipe e tal. Então, os pilares, né? Entra aí o script, entra a política comercial, entra o playbook de vendas como um todo, entra as estratégias para atração, prospecção, entra toda a parte de métricas que eu vou fazer para analisar esses resultados do comercial e aí criar mais tração para isso. Então, são os pilares que a gente sempre tá olhando. Que incrível. E cada modelo de negócio tem... São muitos detalhes. Demais. Por isso que eu falo, as pessoas acham que comercial é só sair doido. Exatamente, eu tô aqui imaginando. Você tem um tempinho. Milhões de coisas. Diego, quais produtos você tem hoje? Hoje nós temos... Eu separo em escadas, né? Então eu tenho uma escada que ela começa com o Vendeu Experience, que é uma imersão que a gente tem aqui em Maringá, inclusive 17 e 18 de maio, vai rolar. Legal. Vai fazer o jabazinho. Sim. 17 e 18 de maio agora. Já me inscrevi. Boa. Já pega aí. Já pega aqui, gente. Trouxe a maquininha de cartão. Mas aqui dia 17 e 18 de maio a gente tem essa imersão, é uma imersão presencial de 2 dias, ao qual a gente trabalha muito a estratégia entre criar toda essa estruturação e também tracionar. Então, é uma imersão bem prática mesmo ali. Aí eu entro em marketing digital, várias coisas também, que tudo isso é tração. Nós temos também o Vendeu Club, que é uma área de membros,
Então essa área de membros tem mais de 50 horas gravadas de aula sobre vendas. Que legal. Ele é bem técnico de vendas mesmo. É uma plataforma. É uma comunidade que a gente tem, né, dentro de uma plataforma, e você tem aplicativo no celular, você pode baixar lá e tal. Aí lá tem as pessoas que você entra no grupo, dá pra fazer network, liga o grupo certinho. E uma vez por semana, a galera do Vendedor Club é convidada a participar junto com os nossos mentorados da Spiral, que é o nosso próximo produto, a tá fazendo network também, tá aprendendo, tá treinando junto com a gente e tudo. Mas existe essa plataforma aí com vários conteúdos sobre vendas gravados. Que legal. Depois a gente faz reuniões secretas, né? Cada 15 dias a gente tem uma reunião secreta que a gente faz no Zoom, a gente chama de reunião secreta, com temas específicos. Então, sei lá, como criar um playbook de vendas. Então a gente vende isso, a pessoa ela entra, e aí depois a gente, até essas pessoas que entram aqui, vai pro outro lado da escada, que daí já é a nossa mentoria Spiral. Então dentro da Spiral eu tenho 3 níveis dela. A Spiral nível 1, que é um acesso menor comigo, é uma reunião, o ano inteiro, né, uma reunião comigo, e toda semana ao vivo em grupo. A Spiral nível 2, que a gente tem 4 reuniões no ano comigo, reuniões assim, para olhar para o negócio, traçar as estratégias, e aí toda semana, grupo do WhatsApp privado, se quiser falar comigo no privado eu respondo, mas para ajudar a executar todo aquele plano, tirar dúvidas sobre técnica de venda, estratégia, time e tudo mais. Então tem a Spiral nível 2 e a Spiral nível 3 é a nossa consultoria mesmo, que é aquilo que eu entro na empresa junto com a nossa equipe e a gente executa para você. Então você vai ter teu playbook feito por nós, o seu script de venda vai ser feito por nós, o seu posicionamento de marketing é feito por nós, diante disso, seu planejamento de conteúdo também é feito por nós, totalmente ligado à venda. Então aí entra um processo de implementação de 6 meses, que é o nosso nível 3 da Spiral. Você comentou de time, seria o time comercial? O nosso grande foco, ele é para times comerciais. Tá. Porque também é a grande dor do empresário hoje. O cara que ele tem time comercial, ele sofre demais, não consegue... Porque o empresário, muito deles, eles cuidam de várias áreas, não é o empresário da área comercial. E às vezes ele colocou o gerente. O problema é que ele colocou o gerente que era o melhor vendedor dele. Então o cara não sabe gerenciar, ele sabe vender, mas ele não sabe gerenciar. E isso é uma grande dor e um grande erro de muitos empresários, né? Às vezes até contratou um gestor comercial, mas esse gestor comercial ele é muito administrativo. Então ele só sabe olhar para processos e números. E aí ele não sabe olhar para time. Então não sabe com cliente assim. Energizar o time, trazer gás pros caras, fazer um plano de carreira para vendedor, porque senão você perde seus vendedores. Sim. Hoje a raça mais difícil de encontrar é vendedor bom. Os caras estão tudo trabalhando, você tem que tirar de onde eles estão, você tem que prospectar. E quando eles entram, eles não entram só pelo dinheiro. Eles entram por propósito, crescimento. Eles entram por um planejamento de carreira que eles possam olhar, opa, consigo me tornar um diretor, consigo virar um sócio, um partnership dessa empresa. Então tudo isso aí a gente cria também, premiações. E aí entra treinamentos e muitas outras coisas. Assim. Que legal, Diego, que legal. Hoje tem empresas terceirizando comercial. Tem várias empresas, inclusive. Eu tenho visto bastante isso. Esse não é um serviço que você presta. Por enquanto não. Hoje a gente tem um projeto para isso, né? De colocar SDR, pelo menos, para terceirizar. Eu tenho clientes da área da saúde que sofrem muito com isso. Sim. E aí a gente tem uma ideia, inclusive hoje mesmo falei com um rapaz que é gestor de tráfego, um parceiro meu, para a gente começar a fazer um piloto disso daí. Porque eu vejo que tem muitas terceirizações mesmo de SDR. Porém, também tem muitos que não... É mais ou menos aquele SDR que é melhor colocar uma IA pra fazer, sabe? Então, assim, é um SDR muito robotizado. Sim, né? Então, e não é isso, né? Não. A gente quer humanizar. Porque eu terceirizo porque eu não quero trabalhar interno e eu terceirizo porque é mais barato do que a minha hora. Sim. Por isso que eu terceirizo. Então, se eu terceirizo, mas eu tenho que terceirizar algo que realmente ela conecta com a minha cultura. E traga resultados. E traga resultado. Não adianta só terceirizar por terceirizar. Eu coloco uma inteligência artificial, é melhor, no ramo das vendas, né? Energia solar seria uma estrutura bacana para vocês também? E nessa empresa, eu falo? Sim, a energia solar, inclusive, eu faço consultoria numa empresa de energia solar, tô até encerrando porque eu fiquei assim, tipo, full time mesmo ali, tá encerrando agora esse processo de consultoria full time, vai ficar só com a parte de treinamentos, mas a energia solar é um segmento que sofre muito com o comercial, então é um segmento muito bom pra gente desenvolver, pra trabalhar time, porque muitos dos vendedores de energia solar, eles não sabem argumentar muito sobre isso, eles não sabem, eles só olham pra placa e inversor, só pra produto, e eles não entendem o que realmente a energia solar traz de benefício pra quem compra. Tanto para autoconsumo quanto para investimento. Né? Então, sim, consórcios, agências de marketing, terceirizações, pessoas que precisam de venda consultiva, que eu chamo de venda complexa também, que é venda de, às vezes, 2, 3 reuniões. Então, esse daí é o meu cliente ideal. Bacana. Legal. É isso. Você quer fazer a próxima? Eu faço. Eu ia fazer a próxima, mas aí eu perguntei dos produtos. Eu fiquei curiosa, eu falei, eu quero saber quais são os produtos que o Diego tem. Bora. Mas a próxima pergunta que a gente tem aqui é: muitas vezes o empreendedor tenta fazer tudo sozinho, principalmente nas fases iniciais. Em que momento você acredita que terceirizar processos comerciais começa a fazer sentido? Entrando numa... O que eu vejo, tá, sobre empresários, para mim, o empresário ele tem que olhar para 2 coisas extremamente importantes.
todos os setores da empresa são importantíssimos, mas eu costumo dizer que em primeiro lugar eu tenho que olhar para o comercial, eu tenho que olhar para a venda. Em segundo lugar, eu tenho que olhar para o meu financeiro, Sim, tenho que olhar para o meu eles administrativo. andam Andam juntos. É difícil até colocar um grau de importância, porque um depende muito do outro. Porém, eu falo que o comercial eu olharia com mais importância total, porque é ele que mantém o restante da empresa. Sem comercial, sem nada. E sem financeiro também, o cara pode vender o que for, não tem lucro. Não tem uma análise, não tem nada, gasta mais do que ganha e por aí vai. Então, assim, eu coloco o empresário que ele tem que ter esse foco, sabe? Se eu puder ao máximo segurar uma terceirização comercial, não estou falando financeira, comercial eu seguraria. Eu não terceirizaria o meu comercial assim, sei lá, não quero mexer com pessoas, vou terceirizar. Eu seguraria. Por quê? Muitas das vezes, ele nem sabe a cultura dele ainda, ele nem sabe o planejamento dele ainda, ele nem atendeu realmente uma gama grande de clientes, ele não tem uma boa estruturação comercial, ele não tem um bom marketing, ele não tem algo que faça a marca dele ser realmente potencializada e ele já quer terceirizar as vendas dele. Para pessoas que não sabem, não vivem a cultura, não sabem o que vendem, e às vezes falam com clientes ideais totalmente errados, ou seja, o cara não tem nem estruturação nenhuma, o cara nem tracionou um pouco ainda e já quer terceirizar. Então eu esperaria o máximo para terceirizar. Sou um defensor de terceirização? Sou. Demais. Agora, depende o quê? Sim. E depende do momento. Comercial, eu não terceirizaria isso só assim, não tô aguentando, vou terceirizar. Eu prefiro terceirizar outros setores e manter o comercial comigo. Entende? Agora, não tô dando conta, tá um processo gigantesco e eu também, imagine que eu tenho uma empresa que eu sou um consultor empresarial. E aí eu sou um cara que tá lá dentro das empresas. Pô, eu que sou consultor, eu que tenho que vender, eu que tenho que sei o quê, eu não consigo dar atenção pra minha equipe, eu fico mais fora do que dentro. Aí faz sentido você terceirizar sim o seu comercial. Desde que você tenha a estruturação toda pronta, o seu comercial bem estruturado, seus processos muito bem definidos. Aí você terceiriza e fala aqui, leia isso daqui, você vai conhecer a minha empresa. Assista esses vídeos aqui, você vai conhecer quem eu sou. Agora sim, como que você venderia pra mim? Ou seja, tem muitas pessoas que terceirizam e abandonam, né? Achando que, agora eu solucionei meu problema. E não. A terceirização, você tem que estar junto. Tem que acompanhar. Então, em resumo, eu demoraria o máximo possível para terceirizar. Mas se eu já estou ficando muito mais tempo fora, longe do meu negócio comercial, longe da minha empresa, aí é o momento de terceirizar. E eu falo também que a questão da terceirização tem que ter muito a mente do empreendedor. Ele também tem que entender muito sobre a terceirização. Não é só terceirizar. Não. Então, às vezes, ele confunde muito uma terceirização de um processo interno. Uhum. Então, eu acho que vem muito disso também. Exato. Entender, é isso que você quer terceirizar? Então, traz perto, igual você falou. E a terceirização tem que ser transparente também. Trazer para ele, levar para ele também todas as informações. Eu acho que isso que é bacana. Saber escolher bem, né? Para quem você está terceirizando, analisar as referências. E eu gosto sempre de falar, cara, o que você faria se você fosse dono da minha empresa? Sim. E eu vi, a pessoa tem que resolver a parada. Daí eu terceirizo para ela, né? Quais áreas comerciais você vê mais comumente sendo terceirizadas hoje em dia? Prospecção, pré-vendas, CRM. Perfeito. No decorrer dos anos, a venda ela começou a ser dividida, né? Então, antigamente, até hoje é assim, em muitos lugares, a venda raiz, pega o funil inteiro e vou do começo ao fim, até depois do fim, assim, vou trabalhando e tal. Hoje em dia, com a quantidade e esse volume louco que a gente tem de prospecção, de tráfego pago, ou seja, volume louco de canais de captação e canais também de prospecção, as vendas elas começaram a ser divididas. Então, hoje eu tenho um BDR, é uma pessoa que só monta lista de cliente ideal. Nossa, e dá uma olhada nessa lista, no telefone e tal, confirma tudo isso. E aí eu tenho o SDR, que é o cara que ele qualifica, né? Ele olha para aquilo, ele faz as ligações dele, ele faz a qualificação e aí ele agenda para um especialista. Aí o especialista vai, entende tudo, apresenta a proposta e aí vem pro closer. É o cara que vai fechar e tal. Tem negócio que funciona, tecnologia funciona muito bem em toda essa divisão, tem negócio que não funciona, depende muito do modelo de negócio. Então, eu não costumo dizer assim qual que é a melhor área para terceirizar. Eu costumo dizer aquilo que talvez te dê mais trabalho de encontrar pessoas capacitadas para fazer isso. Então você tem um próprio SDR. O SDR hoje, na nossa região, por exemplo, você não acha um SDR mesmo, qualificado, um cara que ele é bom pra caramba. Você vai para São Paulo, você já acha, mas na nossa região dificilmente você vai achar um SDR especialista nisso. Então eu terceirizo. Posso terceirizar um SDR. Desde aquilo que a gente acabou de falar. Que o cara esteja preparado e pronto para isso. Mas um SDR eu terceirizaria. Posso terceirizar o closer? Posso, mas até na minha visão, tá? Eu acho que o cara que ele apresenta, que ele tá ali na reunião de apresentação, o especialista, ele já deveria ser o closer, porque eu já tô com o cara ali na emoção, no calor do momento, eu já fecho o negócio. Então esse cara,
Eu prefiro que seja eu ou uma pessoa que esteja do meu lado, braço direito, que viva comigo todo santo dia, que tenha a minha cultura, que pareça comigo, eu não terceirizaria. Então eu terceirizaria um SDR, um BDR para montar listas qualificadas para mim, terceirizaria tranquilamente. O mexer no CRM, o próprio SDR ele vai trabalhar, ele vai desenvolver toda essa questão aqui, e você também tem que trabalhar dentro do seu CRM. Agora, eu posso colocar um cara para implementar um CRM, terceirizaria implementação e acompanhamento? Sim, basicamente o que a gente faz na nossa consultoria. Você faz. A gente cuida de todo o time. Então a gente coloca CRM, treina a galera no CRM, coloca todas as automações dentro do CRM. O que é automações? Esse lead aqui, ele entrou através do tráfego pago e faz 2 dias que ele tá parado e ninguém faz nada. Então ele começa, sei lá, a enviar mensagens para os vendedores, ou ele faz o rodízio, então eles pegam ele, troca o responsável dele, e aí ele traz essas automações. Manda mensagem pra galera, manda e-mail marketing, trabalha a carteira, então faz esse aquecimento e depois que vira cliente. Então tudo isso daí a gente trabalha dentro da consultoria também. Muito bom. E quais são os riscos? O que você diria, quais são os riscos de terceirizar esse comercial? E como minimizar os riscos? Os grandes riscos é não vender. Tipo, você investir, eu já tive várias pessoas, inclusive clientes que investiram pesado, por exemplo, em SDR. E não com deu toda certo. aquela promessa de guru. Eu vou te trazer porque eu tenho especialização, inclusive em energia solar. Tenho especialização nisso, a gente traz não sei o quê, achando que um modelo de negócio, mesmo que seja do mesmo segmento, é igual. E não é. Existem muitas diferenças. Então, o cara do tráfego que às vezes não conversa com a terceirização, o cara do marketing não conversa com a terceirização, então você terceiriza tanto que nenhum conversa com nenhum. Fica igual aquele cachorro com centenas de donos. Fica Frankenstein. Tipo, faço todo um posicionamento legal de marketing às vezes, faço um bom tráfego, na hora que cai na SDR ela caga. Ela faz totalmente errado e diferente daquilo que é a cultura, daquilo que foi desenvolvido. Então, acho que assim, um dos maiores riscos que existe é realmente você queimar, você tirar todo aquele posicionamento e realmente não ter a venda que você acha necessária. Esse queimar tem retorno? Por exemplo, queimei. Você acredita que mesmo queimando traria de novo? Como seria? Sim, depende do jeito que foi queimado, né? Se de repente, demorou para responder. Isso acontece muito em terceirização comercial. Às vezes demora para responder. A pessoa que é terceirização comercial, muitas vezes ela não trabalha só para tua empresa. E aí ela tem outras empresas que ela tá sendo uma SDR. E aí, tipo, ela faz meio período para você, meio período pro outro. Ela só vai responder aquele lead que chegou no outro dia. E aí, às vezes, eu tô falando com um, tô falando com o outro, falando com o outro. E aí é muito rápido, porque eu tenho que ser rápido, porque eu tenho que marcar o máximo de reunião. E eu perco bons leads. Né? Porque, se eu faço um bom tráfego, eu trago bons leads. Claro que não existe uma fórmula mágica para isso, também não vai trazer 100% dos leads qualificados. Mas se eu faço um bom tráfego pago, bem feito, bem acompanhado, eu vou trazer bons leads. E às vezes naquela loucura e automatização do processo comercial, de tudo, porque hoje o vendedor, a maioria é preguiçoso. Então eu quero sempre fazer do mesmo jeito. Então é sempre aquele mesmo textinho, aquele mesmo modelo de áudio, aquele mesmo tudo, né? E aí se eu trabalho isso daí, eu acabo perdendo muitos leads. E eu tenho que entender assim, principalmente quem trabalha muito com o canal de tráfego pago, a partir do momento que eu cliquei em um anúncio, meus concorrentes, 10, 15, 20, vão começar a aparecer para esse cara. Então já não é mais somente a minha empresa falando com ele. Por isso que, dentro do funil, minha visão, eu acredito que o primeiro contato é uma das etapas mais importantes, porque é o momento da percepção, é o momento do cliente olhar e falar assim, caraca, que energia legal, é o momento que eu marco uma reunião, é um momento, assim, crucial para uma boa percepção do meu cliente. E se ele tem uma percepção ruim, automaticamente eu perco todo o restante. Então fica mais difícil de recuperar. Dá para recuperar? Dá, mas fica muito mais difícil. Sim. Antes de você fazer outra pergunta, mas até internamente, aqueles funcionários, colaboradores, comercial interno, queimando essa empresa, como seria também? É o mesmo processo? Mesmo processo, acho que tem que operar. Eu vejo assim, qual que é o problema do interno hoje? Que os empresários, eles não colocam energia em treinar esses caras. Muitos empresários, você pode entrar em empresas e falar assim, viu, você tem um script de vendas aí bem montado? Qual que é o seu método de ensino para sua equipe comercial? Se o equipe comercial sabe realmente abordar cliente, sabe o que fazer em cada etapa de um funil de vendas, os caras não sabem, porque os empresários não param para fazer isso. Sabe aquilo que o óbvio tem que ser dito? E muitas das vezes a gente acha que o vendedor, mesmo com experiência, ele sabe vender. E muitos não sabem. Mesmo que ele já passou 20 anos vendendo, o jeito de vender mudou demais. Hoje eu vejo vendedores que não gostam de fazer ligação. E a ligação funciona, desde que eu saiba promover ela, desde que eu crie uma importância para a ligação. Mas ela funciona. E o cara que atende já tem meio caminho andado, já sai na frente de milhões de vendedores por aí que não sabem e não querem fazer isso. Principalmente na era do WhatsApp, né? As pessoas acham que sim, não posso mandar áudio. Porra, quem que falou que não pode mandar áudio? Você tem que preparar pro áudio. Mas as pessoas não gostam. Beleza, faz uma pesquisa de 40 pessoas. Quantos não gostam? Quantas pessoas realmente não gostam? Sei lá, 3, 4, aí você tá baseando todo o seu atendimento em 3, 4 que não gostam. E o restante dos 30 que você não fez isso, né? Então, são questões que o empresário tem que estar lá fazendo.
Se não tem, aí sim, terceiriza para uma consultoria, terceiriza para uma mentoria fazer isso. Mas é preciso fazer isso. O problema do time interno é que ele não sabe o que ele tem que fazer e nem sabe o como tem que ser feito. E o empresário não tem tempo para fazer isso. Eles não colocam isso daí. Legal, hein? É difícil exigir resultado. Sim, e exige, né? E exige, o resultado vai exigir, ou então mas aí coloca fica lá difícil. um comercial de anos de experiência sem treinamento nenhum para a empresa, do começo mesmo. Ó, a minha empresa é isso, nós fazemos isso, e quer que aconteça milagre. E às vezes assim, eles não sabem fazer reunião. As reuniões deles são para falar de valores, números, mas, cara, qual que é a dificuldade? Por que você não está avançando nessas etapas do funil? As empresas não têm CRM e não fazem algo para os colaboradores, para os vendedores preencher o CRM, porque CRM te dá tudo que você precisa. Então, eu consegui fazer uma reunião estruturada com os meus vendedores, treinar essa galera naquilo que estão sendo as dores da semana, criar outras alternativas. Então, naquilo que o empresário tem que focar com sua energia total, que é o âmbito comercial, muitos não focam. Sim. Eu costumo dizer que tem empresários e gestores de escritório, eles só ficam na frente de um computador mandando mensagem. Então eles não vão lá ver como é que tá. Tem empresários que no começo começou a vender um monte, mas hoje em dia, com a equipe que tem, e às vezes colocou um gestor, ele nunca mais sentou com a equipe de vendas dele para ligar junto, para mandar mensagem junto, para visitar cliente junto. Ele nunca mais fez isso. Fazer aquele olhômetro mesmo, entender, né? Para estar lá na ponta vendo, isso é importante. Mesmo que a tua equipe, que a tua empresa seja grande, e mesmo que tem toda aquela questão, né? Saia do operacional, tem muitos gurus falando, você tem que sair 100% do operacional. Cara, não tem como. Se você quiser manter a tua empresa rodando, você tem que ter um pouco do operacional. Sim. Você não tem que sair 100% do operacional. Mesmo que você terceiriza, tem que fazer, porque você é o cara da empresa. Eu já ouvi muito a não isso. ser que você vai sair, vai colocar, sei lá, um CEO e você vai virar conselheiro. Mas tudo bem, sua empresa está estruturada para isso. Mas tem que fazer um pouco do operacional sim, porque é você que vai ser, para ser estratégico, eu tenho que viver um pouco operacional, senão fazer estratégia do quê? Algo que eu não vivi. E eu sofri com isso. Esses 3 últimos meses eu sofri. Eu fiz essa divisão, falei, eu vou direto só para a área de comercial, enfim, e desfoquei do operacional. Nossa, não deu. Sofri depois. É duro. Então você tem que sair, eu vejo assim, ó, se eu puder focar, colocar todas as minhas energias em executar consultoria, fazer material, por exemplo, fazer script, não sei o quê, ou colocar energia em venda. Então, eu vou totalmente na venda, totalmente no comercial, eu que mantenho minha empresa, que o negócio gira, postar conteúdo, desenvolver estratégia, fazer mais treinamentos, palestras, e tal, é isso aqui. Agora, a execução de materiais, isso aqui é mais barato que a minha hora, então isso aqui eu posso terceirizar. Mas às vezes eu tenho que deixar validar, de existir, mas não posso, e eu não posso deixar também de fazer algumas coisas juntos, de estar entendendo. Sofri com isso. É isso aí. Já arrumou? Tá arrumado? Legal. Bora. Na sua visão, quais são os maiores erros que as empresas cometem ao tentar escalar suas vendas sem uma base comercial sólida? Isso deve acontecer muito. Sim, se perdem pra caramba. Isso deve acontecer muito. E assim, quando a gente fala de base sólida, não é nem uma base comercial sólida. Pra quem mexe com produção, pra quem mexe com compra, eu tenho que, sim, buscar a escala. E a gente costuma ouvir e é real. E o Brasil é muito isso. Primeiro o progresso, depois a ordem, né? Então, primeiro eu vou atrás de vender. E tá certíssimo, tem que fazer isso mesmo. Vou atrás de colocar dinheiro pra dentro. Mas chega um momento da empresa que o progresso foi muito bom. E aí eu quero agora ter mais progresso. O problema é que você não coloca a ordem e é perigoso você quebrar a tua empresa com tanto progresso, com tanta venda, né? Nossa, doeu, tá? Sentiu essa aí, né? Não, mas é real. Sentiu essa aí, né? Você vem no momento certo. Vem só, você vai falar. E é real demais, porque Sim. eu quero vender, porque o único jeito de eu ganhar dinheiro é vendendo mais. Sim. Então, se eu quero vender mais, eu quero colocar mais fluxo de caixa. O problema é que quando eu coloco muito venda, principalmente para nós que prestamos serviço, e não tem uma estrutura, uma base sólida, bem feita, com processos bem estruturados, eu vou entregar de qualquer jeito. E aí eu começo a ter deficiência na entrega. Aí eu começo a perder clientes, eu começo a manchar o mercado, eu começo a ficar doido, aí minha mente já não trabalha mais como era antes. E aí não adiantou nada você trazer esse fluxo de caixa, porque você vai ter que gastar muito para arrumar isso daí. Então, eu costumo dizer assim, o progresso é importante, mas agora coloca a ordem, estrutura tudo, agora é o momento de fazer uma boa escala. Tudo se dá pela estruturação, né, Diego? Sim, com certeza, e tudo é previsível. Você consegue criar um bom plano previsível envolvendo a área comercial e financeira. Financeiro te dá tudo o que você precisa. E tem empresários que ainda não valorizam isso, né? Que não colocam realmente num tal. Mas financeiro te dá o que você precisa. Agora é olhar pro financeiro, criar uma previsibilidade daquilo que eu quero, e aí você vai analisar se eu tenho necessidade, sei lá, às vezes para escalar eu preciso de capital de giro. Às vezes eu não preciso usar o meu próprio dinheiro, tirar do meu capital. Coloco capital de giro, a melhor coisa do mundo é trabalhar capital de giro para escala. Então eu coloco capital de giro para escalar isso daqui com pessoas, com projetos, com automações, com softwares, com o que você quiser, mas com previsibilidade, sabendo que se eu fizer isso aqui, com o meu financeiro, se precisar de alguma coisa eu tenho X de fluxo de caixa, eu consigo entregar meus produtos até aqui de venda, eu consigo entregar, pra você não ficar louco depois e quebrar a tua empresa. Isso foi importante para mim. Nesse ponto foi onde eu consegui, foi essas previsões.
Isso eu mantive bastante. Mas, sendo bem sincero, o meu patamar de tração foi muito alto. E aí eu comecei a falar, caramba, tá muito. E chegou. Então, o que me deu bastante conforto foi essa previsibilidade. Foi o plano de negócio. Foi entender as metas que eu tinha. Não fugiram das metas, sabe? Então foi bem bacana. Você montou, tipo assim, se você foi escalar, fui escalar, cresceu, tracionou, tracionei, mas com planejamento. Com planejamento. É isso. A única coisa que empacou um pouco, que nós estamos falando, é a questão de profissionais. Sim, geral. Então, assim, eu sofri, não foi pela falta de plano, nada. Sofri pela falta de mão de obra mesmo. Sim. E eu acredito que hoje todo o comércio está assim. Toda empresa, todo comércio, toda indústria, tá todo mundo louco atrás de colaborador. E eu vou dizer assim que é um grande caos hoje, o que nós estamos vivendo no Brasil. Porque você não encontra profissionais, assim, você encontra profissionais, você solta a vaga, tá cheio de currículo, mas é um bando de pangaré que eu vou falar pra você. Você olha pra aqui e fala, cara, tipo, eu lancei de vendedor, por que esse garçom colocou o currículo dele lá? Pô, você é garçom, não tem nada de experiência em venda, não tem curso nenhum. Escreveu financeiro. Então, cara, então assim, quer entrar pro comercial? Beleza, faz o curso, desenvolve, vem pra cá. E mesmo assim, em alguns momentos, a gente entrevista essa galera pra saber se a gente consegue trazer e treinar esse povo, porque foi o que eu fiz, eu tô difícil. treinando de verdade. Mas olha, o que eu vejo das empresas, a gente tem que começar a ter um bom plano para esse planejamento de carreira, premiação, pagar mais pra esse povo e tirar de onde eles estão trabalhando. Vai ter que tirar, não tem jeito. É o povo que lute. É isso. As outras empresas que a guerra está instalada. Como eu falei da atração do meu negócio, então vem uma pergunta. Como medir se realmente eu estou ganhando atração comercial ou se eu estou girando em falso? E quais são os principais indicadores que eu acompanharia? Beleza, bom. Atração. Até porque vamos ver se eu fiz certo. Eu falo assim, atração ela é muito fácil de ser medida, porque você vai analisar o aumento do faturamento. Desde que, eu sempre falo, não adianta faturar. Eu vejo muito também guru da internet aí. Eu aumento seu faturamento em 7 vezes, não sei o quê. Aí vai lá naqueles cursos, né? Aquele monte de gente lá na frente com aquelas plaquinhas. Eu aumentei 300% meu faturamento, vendi 3 milhões. E aí entra nossas amigas do financeiro, que olha lá na última linha da gestão do negócio, não tem lucro. Eu falei assim, não adiantou nada. Jogou tempo, dinheiro fora, só deu dinheiro se matou pra cacete. Eu sempre falo isso, tá trabalhando pra todo mundo, menos pra você. Né, menos pra você. Tipo, tá todo mundo ganhando dinheiro. Né? Seus colaboradores estão ganhando mais que você e a sua empresa, que não é nem ele, porque às vezes, apesar de que muito não tem retirada, né? Não faz uma retirada, mistura tudo. Mas a empresa dele que tá sofrendo, né? Sim. Então, eu olho sempre eu tô tracionando, faturamento e lucro. Olha pra isso, faturamento e lucro, esses dão os dois olhares. E depois, lógico, a margem de contribuição, que também é um indicador importantíssimo, eu tenho que sempre estar olhando pra isso, que também tá impactando lá no lucro. Então, faturamento e lucro já vai te mostrar isso. Sim. Mas, tracionou, faturamento e lucro. E aí, lógico que você já tem as suas, eu chamo de missões de venda, não falo muito meta, que é só missão de venda, porque missão dada é missão cumprida, né? Então, a gente trabalha a cultura dos times pra eles entenderem que eles têm uma missão de venda, que eu tenho que ir pra cima. Que eles me deram essa missão. Concorda com a missão? Concordo? Então vamos pra cima, vamos fazer esse negócio acontecer. Então, essa missão, ela é destinada através de um bom ponto de equilíbrio, aí é a parte mais gestão, aí é vocês. Mas de diretor de um bom ponto de equilíbrio até chegar na missão que eu tenho que vender pra ter lucro, né? E a porcentagem do lucro, ela é definida também junto com vocês. Diante disso, eu já sei que eu tô tracionando ou não, se eu tô caindo ou se eu tô crescendo. Indicadores principais que eu olho sempre, o faturamento, esse faturamento comparado com os anos anteriores, não é com o mês anterior. Análise vertical, horizontal. Exato, porque assim, se eu comparo com o mês anterior, é um indicador que não, a não ser que seja muito linear as tuas vendas, né? Mas se eu comparo com o mês anterior, eu tenho sazonalidade dentro do ano. Mas tem empresas que o faturamento é muito divergente um do outro. Exato, então eu tenho que sempre comparar com anos anteriores. Quais anos? Quando eu pego uma empresa que ela tá bem estruturada em dados e tal, a primeira coisa que eu olho é esse faturamento comparado com os últimos 3 anos, para saber como é que tá essa sazonalidade, como é que tá crescimento e tudo. E aí desse crescimento, claro, se tá crescendo pouca porcentagem, você sempre tem que estar olhando para a inflação, né? Sei lá, de um ano para o outro você cresceu 5%, então você não cresceu nada, porque a inflação tá sendo média isso, não cresceu nada. Então eu sempre olho para isso também, que é um indicador principal, né? Depois a gente olha para ticket médio, dos indicadores que eu gosto de olhar muito, ticket médio por cliente, ticket médio por produto, também fazendo comparações, porque se eu sei que nesse ano o ticket médio por cliente ele caiu comparado com os 2 últimos anos, por exemplo, alguma coisa tem acontecido. E aí pode ser também no ticket médio do produto, que talvez não evoluiu o valor. Eu já peguei várias empresas que têm medo de aumentar o valor do produto, né? Ou do serviço, tem medo de falar seu próprio serviço e aumentar o valor do serviço. Então, se eu tô tendo um ticket médio menor, alguma coisa está acontecendo com esse produto e tal. E o segundo ponto a olhar o meu time, às vezes não está oferecendo um mix maior, como acontece muito empresas que têm um mix de produto grande, os vendedores viram um tirador de pedido. Exemplo, eu tenho uma indústria que eu atendo, que é uma indústria que eles são fabricantes de peça de borracha e aço para caminhão. Então eles pegam a borracha, misturam com o aço lá e viram uma peça de caminhão.
ele já tem uma infinidade de clientes, tem uma infinidade de produtos, só que uma porcentagem dessa carteira de produtos é muito pequena, que realmente é a curva A do negócio que vende, são poucos produtos. E aí é visto nos atendimentos, que a gente acompanha mesmo o atendimento da consultoria, vê como é que é, só oferece aqueles produtos que eles mesmos tiram pedido, então eu, na verdade não precisava nem de vendedor, eu coloco uma IA, treino ela atende ali, tira o pedido, pronto, manda pro sistema, já faz tudo. Treino ela, né? E aí o grande desafio é isso daí. Eu olho pro ticket médio, tá mais baixo, eu olho para duas coisas. Ou não se aumentou o valor, ou o seu time não tá oferecendo direito. Ou você não está fazendo um bom trabalho com a tua carteira de clientes para que eles possam virar mais parceiros de vocês. Você vai analisando as tuas curvas dentro da tua carteira de clientes. Então olha pro ticket médio. A margem de produção eu já falei, o lucro eu já falei. Vamos ver o que mais que a gente olha que é importante. Ticket médio eu já falei. O ticket médio meu, eu tô indo no caminho. Tudo que você falou, eu tô certo. Boa. Eu olho muito pro CAC também, que é importante para quem faz o tráfego pago principalmente, que é o custo da aquisição desse cliente. Então é importante demais olhar para esse CAC, para saber assim... Porque quando a gente olha para métricas comerciais, eu também tenho que entender dentro do meu cliente ideal aquilo que eu posso pagar para trazer ele. Porque, pô, eu já tenho lá, eu já pago comissão para vendedor, já pago toda a minha estrutura administrativa, já pago tudo isso. Então quanto que realmente eu vou destinar a trazer um cliente para minha base? Quanto eu posso pagar por um cliente na minha base? E aí eu começo a entender diante disso quais estratégias eu posso ter. Vou fazer uma confraria que vale a pena ter até R$150, compensa ter um CAC. Até R$300, compensa eu trazer um cliente dentro de um CAC de R$300, vale a pena, porque meu produto eu vendo a 1.000, eu vendo a R$300 dá muito, né? 30%. Mas eu vendo a R$15 mil, por exemplo, uma mentoria minha, R$15 mil para você participar. Então dentro desses 15 mil, um CAC de 300 faz muito sentido. Tá barato, né? Então eu posso investir um pouco mais para trazer esse cara. Então o CAC é importante, LTV, que seria o tempo, né? O Lifetime Value, que é o tempo que esse cara passa dando lucro para você. Então ficou 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, exato. Quanto tempo ele tá ali de lucro, dando lucro para você. Então eu sempre gosto de olhar para isso. Aí tem vários indicadores comerciais que é bom olhar, mas acho que esses daqui são os principais pra gente desenvolver, curva ABC de clientes, curva ABC de produtos, tem várias coisas que dá para olhar, né? Depende muito do modelo de negócio. Muito próximo do nosso. Adorei. Que bom. Tá gostando, né? Vou fazer uma pergunta fora do script. Tá bom. Você acha que existe aquele vendedor nato? Não? Eu não acho. Tá. Sabe por quê? Você acha que é treinável? Eu acho que existem pessoas que têm uma capacidade de comunicação melhor do que a outra. Não é que é nato, não é que nasceu disso, mas talvez assim, o seu lado sistêmico, né? Vamos lá, pai e mãe, pô, às vezes desenvolveu isso, né? Ele treinou muito ele, liberou, fez treinamento e tal. É uma pessoa que sempre teve disposto a falar com mais pessoas, então talvez desenvolveu isso. Por que eu não acredito que existe vendedor nato? Por que eu acho que não existe vendedor nato? Pra mim, venda é treinável. Sim. A comunicação ela é treinável, a oratória ela é treinável. Eu já vi várias pessoas que você olha pra ela, um vendedor de consórcio, por exemplo. Conheço um cara que você olha pra ele, ele é muito disciplinado. Corre, faz um monte de coisa, tudo certinho, bonitinho, processual pra caramba, horário com ele, agenda, tudo lindo, maravilhoso. Só que um cara que você começa a conversar com ele, nem muito olhar nos teus olhos ele olha. Ele é mais fechado. Sim. Mas é um dos caras que mais vendem consórcio que eu conheço. Olha Inclusive só. de Maringá. Os caras que mais vendem consórcio que eu conheço. Ele é mais tímido, ele não é um cara que vai chegar num lugar que vai fazer amizade com todo mundo e tal. Mas por quê? Porque ele é treinado dentro de um bom método, ele sabe cativar as pessoas, ele sabe se conectar com as pessoas do jeitinho dele, mais quieto, mas ele sabe se conectar com pessoas. E muitas vezes a gente acha que o vendedor nato é aquele cara que sabe falar pra cacete, ele fala um monte, ele troca ideia, ele é... Cara, esse cara hoje em dia é o cara que nós mais desconfiamos. Antigamente não, mas é o cara que mais desconfiamos, Sim. Esse cara que fala pra caramba. Fala e não entrega Esse cara vai me dar nada. golpe. Não faz Principalmente quando você começa a vender pra nossa geração que tem se adaptado a uma geração Z. Sim. Que é uma geração que já não é mais aquele estilo de falar pra caramba, aquele cara, eu um cara que, peraí. Não adianta você ficar falando isso, cara. Eu vou pesquisar, eu vou me informar. Eu tenho milhões de pesquisas aqui pra fazer. Exato, você tá falando comigo, eu tô no chat GPT aqui, ó. Chat GPT. Tá doido. E outra coisa, antes de você sentar na minha mesa, eu já entendi tudo sobre como funciona teu negócio. Até sei mais do teu negócio do que você, entende? Então, não adianta você mais ter lábia. Por isso que eu falo que hoje 80% de uma reunião, quem faz, quem pergunta, somos nós, não é o cliente. Eu tenho Por que isso entender que o se cara. perdeu tanto essa questão de vendedor bom, né? É. Porque antigamente Por era isso. muito lábia. E por isso que você vê tanto vendedor raiz, a gente chama, né, o raiz e o Nutella. Mas você vê tanto vendedor raiz que os caras estão, assim, extremamente sofrendo para vender nesse novo modelo. Não é novo modelo de venda, mas é um novo modelo comportamental das pessoas. Estão se matando, e os caras estão ficando com medo e preguiçosos, né? Então, eu vejo que, assim, o vendedor, ele tem que ser treinado. Você consegue vender o que você quiser na tua vida e ser quem você quiser na tua vida. Porque você precisa treinar. O JJ até tem um livro, né? O Sucesso é Treinável. Sim. E a gente consegue treinar tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Agora eu tô começando a treinar tênis. E, cara,
Sério? Novidade. Amanhã tem aula de tênis. Que Sim. chique. Tem sábado. É horrível. Porque, não é gostoso. Mas você acha assim, é fácil. Gente. Você acha que é só bater na raquete lá, bola Chega lá. Tem até o jeitinho do punho. Pois é, tem tudo. É um método, né? É um método. E é muito mais sobre concentração do Sim. que provavelmente sobre bater na bola. Sim. E quando você pega... Olha que incrível, né? Quando você pega na bola certa, você fala, nossa. Por quê? Porque no começo você acha que é fácil, sua bola vai muito longe. Deve ou ser difícil. nem vai pro lugar que você quer. Sim. Então é muito treinável isso Sim, mesmo. super treinável. Então eu vejo que na área de vendas, vou puxar isso aí, que é um negócio que eu faço, todo mundo consegue ser um bom vendedor, desde que queira. Aí entra outra questão. Eu, como um gestor ou um empresário, eu não consigo chegar e mudar o comportamento das pessoas. É eles que têm que buscar mudar. Mas quem é mais comunicador? Facilita mais? Sim, com Facilita. certeza facilita. Facilita porque eu consigo me comunicar bem. Agora, não adianta nada ser um ótimo comunicador se eu só sei falar. E aí vai muito do perfil do meu cliente, né? Uhum. Um vendedor, por isso que eu falo que ele tem que ser treinado, eu tenho que entender muito sobre análise comportamental também. Ou é o DISC, os sabotadores, qual análise nós queremos, sei lá, a águia, o lobo, qualquer uma. Mas eu tenho que entender como é que funciona. Se eu sento aqui, já vim conversar com a financeira, sei lá, com gestoras. Eu já sei que é uma questão mais processual, Sim. detalhes, gráficos. Então se eu vou conversar com você e vou apresentar uma proposta, por que não colocar alguns gráficos lá? Por que não levar algo um pouco mais detalhado, em uma base textual e te deixar um material, como se fosse uma apostilinha que eu faço ChatGPT em 2 minutos e te entrego ela aqui e tá aqui, ó, isso daqui que eu vou te entregar quando você vir pra minha mentoria. Então, eu preciso entender para poder atender. Então, às vezes, assim, não é só ser um bom comunicador. Porque se eu ficar falando na hora da venda, eu vou trabalhar com uma pessoa mais analítica. E eu falo. Ela vai voar. Ela vai voar. Pô, eu sou um arquiteto. Aí eu vou vender para um cliente. E aí eu pego um cliente que eu vou vender para um casal. E eu tenho os dois perfis. A mulher, geralmente, ela é uma pessoa que ela imagina muito, que ela tem um pouco mais de sentimento, e geralmente o homem é um pouco mais racional. Falo geralmente porque isso não é um padrão específico 100% dos casos. Mas se eu sou um arquiteto e vou vender para os dois, eu tenho que ter os dois dentro da minha proposta. E na hora eu tenho que ver a predominância daquele que vai ser o decisor, pelo menos naquele momento que eu estou ali. Geralmente, se eu vou vender uma cozinha, quem decide? A mulher. Pronto. Mulher. Mas quem paga? O homem. Então eu tenho que trabalhar os dois lados. Mas a mulher, se ela é o primeiro decisão ali, a gente sabe que muitas mulheres dominam até nesse... Não, amor, vamos fazer tal. Eu começo a apresentar pelo final. Eu começo a apresentar pelo 3D da cozinha. Eu não começo a apresentar, eu vou usar madeira tal, vou usar não sei o quê, vou usar não sei o quê. Não, velho, eu tenho que fazer a mulher olhar e falar, meu, é isso. Nossa, apaixonou, pronto, ativei o emocional. Desejo. E depois eu vou levando o resto. Porque depois do desejo ativo, esquece, os caras dão um jeito de pagar. Entendeu? Que Então, incrível. isso é venda e isso é treinado. Isso não é da natureza. Você tem que conhecer bem antes. Conhecer para atender, com certeza. Pesquisar antes de atender. Tem pessoas que, vim aqui vender para vocês, simplesmente sentei aqui e aí, vamos lá. Não, pesquisa antes. Vai no Instagram, vai pesquisar a empresa, vai estudar um pouco. Se tem site, lê, estuda. Né? E depois você vai para uma reunião, mas você vai muito bem informado daquilo que você vai bem posicionado. Com certeza. Legal. Casos em que a terceirização foi essencial para desbloquear um crescimento. Pode compartilhar? Tem algum? Se tem. Tenho, da minha Case própria rápido? empresa. É? Eu acho que assim, tráfego pago. Né? Tráfego pago, se você consegue um bom gestor de tráfego. Lado financeiro, talvez assim, você manter um financeiro dentro da tua empresa é muito mais caro do que você terceirizar e não vai ter um bom financeiro. Né? O BPO ali, ele vai conseguir fazer tudo isso para você e te entregar aquilo que você precisa em números, sem precisar se preocupar, né? E eu costumo dizer assim, o empresário, principalmente a maioria dos empresários, eles vieram do âmbito comercial, eles eram vendedores e aí montaram as suas empresas, né? E aí foi dando certo e tal. Então, a maioria dos empresários, eles não são executores. Não. Eu falo isso dentro da minha mentoria. Tá aqui, esse aqui é o teu plano de ação, vai fazer. Não, você tem que ficar cobrando, como se fosse criança. Vai, executa, já executou esse plano de ação, já fez isso, não fez? A maioria não faz plano de ação, eles não querem executar. Então, tudo que você vai executar, que é mais barato que a tua hora, terceirize. Costumo dizer isso. Agora, tráfego pago, o financeiro, eu não terceirizaria meu marketing, né? Assim, a não ser que seja uma agência extremamente boa, específica naquilo e só tenha 5 clientes. O Thiago também não O Thiago não. terceiriza. O Thiago também não terceiriza. Não. O Ramalho. Não terceirizaria meu marketing. Eu acho que isso daí Que é o coração. é um tiro no pé do empresário. Vamos entender assim, marketing. Porque quando a gente fala de marketing, nós estamos falando de marca. E aí é um brand bem feito, um posicionamento bem feito. Nossa, aí tem que trazer um bom profissional disso. Agora, quando eu falo de publicidade, eu não terceirizaria, de conteúdo diário, stories e tal. E a publicidade eu deixaria dentro da minha empresa. A performance, vamos chamar. Então eu tenho o marketing e a performance. A performance eu deixaria interna.
Agora, o marketing, as estratégias, o visual da marca como um todo, chegar em tais lugares que às vezes eu não conseguiria chegar com um profissional interno, porque esse profissional do marketing, ele é caro, muito caro. Pro cara fazer o que tem que fazer. Agora, o da publicidade, ele é mais barato pra minha empresa. Seria a rotina mesmo, dia a dia, os stories, o conteúdo diário, essas questões. Próximo. Tá próximo, tá vivendo a cultura e tal. Então, isso eu não terceirizaria. Agora, o marketing, a marca, sim, eu terceirizaria pra trazer essas estratégias macro. Então, eu já vi, assim, terceirizações que deram muito certo em todos esses setores, mas também já vi terceirizações que mesmo nesses setores, assim, deu muito ruim. Então, talvez não é nem só o segmento, só o setor que você precisa terceirizar, e sim a pessoa que você vai terceirizar. Se é uma pessoa que realmente vai entregar o que você precisa ou não. Acho Conhecer também antes de terceirizar. Sim, por exemplo, consultoria. Tem milhões de consultorias por aí. Mas qual realmente entrega algo prático? A maioria das consultorias são extremamente teóricas. São documentais, são teorias, são... faz isso aqui, tá. Mas o problema tá lá, execução, é time. Né? Então, quais realmente eu posso terceirizar e quais não? Então, o problema não é na consultoria, o problema é no profissional que eu estou terceirizando. E o bacana, que eu percebi com os meus clientes, principalmente a questão de DRE, que a gente comentou no começo, eles não entendem. Então, o que eu entendi que eu tenho que entregar? A mentoria. Sim. Eu primeiro ensino ele a ler o DRE, interpretar os números, pra depois eu mostrar. É isso aí. Porque normalmente eu mostrava, ele falava, tá, e aí eu comecei a sentir, sabe? Nossa, mas eu tô levando, eu tô mostrando que tá crescendo, mas ele não tá entendendo. Então, quando eu falei, tá, vamos sentar aqui, vamos primeiro entender os números, de explicar mesmo, a margem de contribuição é para isso, ponto de equilíbrio é para isso, faturamento, análise vertical, análise horizontal, tudo eu explico antes de mostrar o DRE. E às vezes eu faço isso por meses. Até ele entender, interpretar os números e falar, Karine, ok, você não precisa mais falar o que é, agora eu já sei. Beleza, e eu trouxe isso, por quê? Porque eu entendi a necessidade do cliente. Eu acho que isso e também já é super diferente, né? E já é diferente. Lá, por exemplo, a gente criou, cada cliente tem uma IA. Então, eu vou lá no ChatGPT e crio um agente, um funcionário para ele. E todos os materiais envolvidos na estruturação, tudo que é falado e tal, a gente sobe arquivos e vai treinando e vai deixando pronto. Porque daí, tipo assim, tô com dúvida, pode ir pra IA, porque a IA vai responder melhor e mais rápido do que você ficar mandando mensagem. Mesmo assim, continua com o do agora, você manda mensagem para nós. Mas você tem uma IA treinada, ela é você. Ela é a tua empresa, ela é a tua cultura, ela é a tua estruturação comercial, ela é teu script de venda, seu método de vendas, ela é teu time. Então tá lá. Vai lá conversar, vai deixando ela melhor ainda, que você vai ver que... Sim, e eu comento muito nos nossos podcasts. Eu sou uma pessoa que terceirizo. Gente, eu terceirizo. A Cássia é a minha fornecedora. Ela fornece pra mim coisas que eu não consigo. Legal, é isso. E ela fornece pra mim documentos, contratos, agenda. Sim. WhatsApp ainda não, mas eu já falei que ela já vai tomar conta. Então, não se limita. Olha, eu vou conseguir fazer tudo. Não, vamos ter. É isso que eu falo, assim. Porque... Vê, você pega a Cássia ela é profissional nessa área, ela é especializada nessa área, ela é focada nessa área. Pô, vou contratar alguém pra fazer o que a Cássia faz. Até você trazer uma pessoa boa, treinada. E mais do que isso, dependendo da função, aqueles riscos trabalhistas, encargos, blá, compensa terceirizar essa função. Sim. Tem funções que não dá, mas a maioria das funções, com um bom profissional, dá pra terceirizar sim. Dá pra terceirizar, com certeza. Existe um modelo ideal entre time interno e terceirizado para manter escalabilidade e controle ao mesmo tempo? Ou isso varia muito de negócio para negócio? Também, varia muito de negócio para negócio. Eu acho que dá para ter time externo? Dá. A pandemia fez muito isso, né? Tu colocou a galera em home office, aí o time SDR, eu tenho 3 SDR, cada um no estado e tudo tal. Você perde a mão. A real é essa, você perde a mão e você perde a cultura. E time comercial é muito cultura, é muito emocional, não é só técnica. Né? Então, por exemplo, dentro da consultoria eu tenho um terapeuta, que a gente trabalha junto na consultoria ali. Então ele tem a implementação dele e eu tenho a minha, né, que a gente coloca. Porque eu preciso trabalhar o emocional das pessoas. Eu posso entregar seu script. Se você não tá bem, se você não tem autoconfiança, você vai chegar na hora do valor, então custa 300 mil reais, porque você ele mesmo treme. Você mesmo treme, porque você mesmo não pagaria, talvez. Eu até faço um paralelo assim. Vocês confiam no que vocês vendem? Sim. Vocês comprariam o que vocês vendem? Compro. Mas porque vocês gostam tanto, que vocês não vendem 3 vezes mais caro, então? Entende? Porque muitas das vezes o comercial ele coloca o dinheiro, ele analisa a proposta pelo bolso do outro, não propriamente pelo que realmente o cara for pagar. Então ele pensa mais no cliente, que dó, não sei o que e tal. Ou até no bolso dele, né? Eu não conseguiria pagar isso, eu acho muito caro, mas pro outro é super barato. Sim. Então, primeiro, eu olharia pra isso assim, sabe? Que quando eu terceirizo muito, eu perco isso.
principalmente em time comercial. O time comercial interno, se você for um bom gestor, um bom empresário, que tá junto, que tá ali, time energizado, comemorando com a galera, porque tem que ter isso, tem que gritar junto, tem que ser meio louco. Não adianta, você tem que... Eu falo assim, você vai entrar numa sala do comercial, você precisa parar antes, tipo antes de entrar em treinamento, que você faz lá, ativa algumas emoções, você tem que ativar algumas emoções antes de entrar lá. Diferente de entrar no financeiro. Sim. Financeiro já, deixa eu ativar aqui meu lado racional. Pra olhar pros números e tudo. Não, a gente vai entrar numa sala do financeiro, começar a gritar lá, o povo sai da sala doido, começa a bater parede na cadeira, a camisa na parede. Vai lá pro outro setor, por favor. Agora no comercial não, comercial eu já tenho que ativar um lado mais energia mesmo, né? E o time interno, se você faz muito isso, ele vende mais do que o time terceirizado. Isso aí, pra mim, é meu posicionamento. Sim. O problema maior é que as pessoas não querem mais trabalhar isso. Os empresários não querem mais porque tá difícil lidar com pessoas e tudo pelo e tal. trabalho, entre aspas, ali, que dá. Então é uma decisão do empresário. Mas o time interno, se você souber trabalhar muito bem ele performa mais. Ele entende. Mas pelo que eu entendo, muitas empresas se travam nas vendas. Que conselho você daria, então, Diego? Para quem tá travado em vendas e tudo mais? Análise. Total. Pega um final de semana, pega um sábado, fica imerso, chama profissionais, de repente se você não tiver seus líderes, né, mas se você não tiver, chama profissional para te ajudar a fazer essa análise, mas vai analisar todos os indicadores da tua empresa baseado em histórico e baseado também no mercado, como está. Então, eu analiso e eu pesquiso. E eu costumo dizer que a pesquisa ela é tão importante quanto a análise, porque não adianta nada só analisar. A análise ele traz um histórico e uma análise do mercado, mas a pesquisa ela mostra realmente o que está acontecendo no hoje e o comportamento do que pode acontecer no amanhã. Então eu preciso fazer pesquisas com os meus clientes, meus consumidores, as pessoas que usam o meu produto, o meu serviço, para entender o que está acontecendo. Por que as vendas travaram? Será que é o meu produto? Será que é o meu serviço? Será que é meu atendimento? Será que é algo a mais que a minha empresa não está entregando? Será que eu estou atrasado em atualizações tecnológicas, inovadoras? Será que eu estou travado nisso daí? Então, primeiro, analisa, cria toda essa pesquisa, junta tudo isso, vai passar um dia inteiro focado, imerso, de preferência fora da tua empresa, para você bater cabeça. E aí sim você entender em qual momento está travado. Agora, muitas empresas não olham para dados. Dados é o novo petróleo. Se você não tem dados, como é que você vai entender o que está travado nas suas vendas? Você vai trabalhar por achismo. Achismo do que seus vendedores vão dizer, achismo do que um ou outro vão dizer. Então você tem que olhar para números. Os números vão te mostrar. Porque também esquece, não adianta só o achismo. Hoje eu vendi tanto, mês que vem... Esquece. Os dados, eles estão ali o tempo todo. Eu tenho que olhar para números e fazer pesquisas. Eu levei um gestor de tráfego, ele é dono da agência, no meu programa de televisão, lá na TV Engá. Legal. E aí nós estávamos falando sobre isso, eu perguntei pra ele o que era mais importante nesse mundo, né? E ele falou que são os dados. Com certeza, ele falou assim, dados, com certeza. São dados. É que os números não mentem. Não mentem. Conta fatos, não argumentos, não, né? Então, olha falou agora, eu já... Olha só. E no âmbito comercial, assim, os dados, eles te dão... Vai te dar seu direcionamento. Você vai analisar as travas. Se é etapa de funil, outra estratégia, se tá faltando marketing digital, sei lá, qualquer coisa nisso. E a pesquisa te mostra para qual caminho o seu segmento está indo. E os seus consumidores estão indo. Nós estamos vivendo uma troca de geração. Né? Essa troca de geração que está assumindo o mercado agora. Você pega uma geração Z e está assumindo o mercado agora. A galera dos seus 20 e poucos anos estão dominando agora. Daqui a pouquinho nós temos a geração alfa, que vai vir a geração alfa, que vai começar a dominar esse mercado. E como que vai ser o comportamento de compra desses caras? Que tipo de produto eles vão buscar? E como é que vai ser a busca por esses produtos? Hoje, você já olha para o mercado digital, já não é mais só em Google. As pessoas buscam mais no TikTok do que no Google hoje. Verdade. O TikTok hoje tornou uma plataforma, cara, que 30 horas por semana é o que o brasileiro tá passando no TikTok. E aí, nós já estamos no TikTok? Já estamos fazendo barulho no TikTok? Nossa, já estamos postando? Eu pesquisei várias coisas no TikTok. Que é rápido, é direto. Como fazer isso? Tem de tudo aquilo. Você eu nem sabia, tem até site de relacionamento. Tem tudo que você precisa instalar. Olha lá, outra que não sabe. Tem tudo. E a tendência é o TikTok. Por que a tendência é? Porque a geração Z já tá lá. E não adianta a gente falar, eu sou geração, sei lá, Y, X, Bummers e por aí vai. Nós estamos nos adaptando a eles. Porque a gente não quer ficar pra trás. Porque se a gente ficar pra trás, ferrou. Então eu preciso me adaptar. Pô, IA. Há 2 anos atrás ninguém falava de IA. Agora só se fala de IA. Hoje IA já estão substituindo vários profissionais. E a tendência é que substitua tudo. Inclusive muitos vendedores não vão ter mais espaço no mercado. Porque a IA já está sendo melhor que muitos vendedores e vai ser melhor ainda. E se eu olho para esse cenário, eu tenho que entender que se eu tenho uma empresa de terceirização comercial que só tenha um monte de vendedores físicos, eu já estou quebrado.
Porque daqui 5 anos, como é que vai estar minha empresa daqui 5 anos? Como é que tá o comportamento de tudo isso? Sim. Pô, se eu não tô investindo numa IA dessa, eu já tô quebrado. Então eu sempre tenho que pensar, daqui 5 anos, como o meu mercado vai estar. E como que eu faço isso? Olhando para a pesquisa que eu estou entendendo das gerações que estão vindo. Não adianta você achar, mas eu não vou atender o alfa, o meu negócio é a geração X e Y, beleza. Mas a X e Y já está vivendo o que o alfa tá vivendo. Ontem mesmo, conversando com um amigo meu de Curitiba, que ele é especializado em IA, um cara investiu R$1 milhão para desenvolver uma SDR que ela faz ligação com ele, tá? Ela faz ligação, ela conversa com o cara, ele manda mensagem por áudio. Já existe hoje, vai lá no Zaya. Entra lá, você já faz uma IA, funcionário seu do jeito que você quiser. Quer criar financeiro, quer criar cobrança via, já faz pra você. Entende áudio, responde áudio, já faz todas essas paradas aí. Tem várias IA já, né? E tá desenvolvendo uma IA que ela vai ser humana. Se você pegar o ChatGPT, abrir o bichão lá no vídeo, você já consegue ver que ele, não é que ele tem emoção, mas ele já consegue ver se você tá bem vestido ou não. Você pode perguntar, tô bem vestida pra uma reunião de negócio? Tô bem vestido não sei o quê? Esses dias eu mandei uma foto minha e falei assim, preciso de um post falando sobre essa foto. Cara, foi incrível. Massa, né? Ele descreveu, com emoção. É uma mulher potente, não sei o que. Eu falei, nossa, eu vou vir aqui pra ser elogiada mais vezes. Não, e aí você tem um vídeo. E agora o ChatGPT, qual que é o próximo passo da IA? Se tornar um humano. Sim. Em suas particularidades, né? Tipo, vai ter a emoção, vai ter um pouco de sentimento, vai entender mais sobre isso. E a tendência é essa. Daqui a pouco você tá conversando com um robô num podcast desse e o cara, sei lá, sabe mais que você e pronto, acabou. Sim. Então, a gente tem que entender que primeiro eu tenho que entender esse movimento das gerações, eu tenho que entender esse movimento das tecnologias, das inovações, e a minha empresa, os dados, aí eu pego isso com o que vai acontecer, quebra a cabeça, ou eu tenho uma IA que é o meu conselheiro, então lá eu tenho tudo isso, cara, tá tudo assim, por isso que uma coisa eu mostro pra vocês, assim, eu quero. tudo que você quiser, ela tem tudo sobre a minha empresa, ela tem tudo sobre a minha história, ela conhece tudo, eu conto tudo. Então, automaticamente, se você cria um negócio desse, e você vai conversar com ela um dia inteiro, conversando, trocando uma ideia, o que você faria disso, como que você atuaria nisso, minhas vendas estão travadas. Pega essas planilhas aqui, fazendo um favor, esses dados, analise tudo isso e compare isso com as inovações tecnológicas do consumidor de geração Z do segmento meu aqui e tal. Pô, faz tudo pra você, te mostra o que tem que fazer. Perfeito. A gente tem que entender que assim, não adianta fugir disso, tem que se adaptar. Tem que jogar no time. Eu tenho que jogar no time. Com essa trava que você falou, todas essas informações, tem um case de sucesso que você fala, cara, essa foi a maior empresa que eu destravei de todos os tempos, assim. Eu cheguei numa empresa, não vou falar o nome, cheguei numa empresa que um setor tinha alguns vendedores, mas essa empresa estava travada nesse modalidade de venda. Não vou falar muito a modalidade. Sim, senão vai descobrir. Vai. Eu fiz toda a estruturação dessa empresa em uma semana. Porque eu foquei, fiquei uma semana focado, imerso no negócio. Tudo via ChatGPT, mas primeiro eu peguei todas as informações, juntei tudo tal, estruturei e analisei realmente o que estava faltando de venda. E era simples entender. Nesse caso, o que estava faltando de vendas sim, contratação de mais pessoas, mas treinar aqueles que já estavam. Bons treinamentos, com scripts, com métricas e mais. Energia comercial. Porque as pessoas acham que é só os documentos teóricos, não, é energia comercial. Então, desde uma parte de criação de grupo, de colocar missão, de colocar um super prêmio que a gente coloca em todas as empresas que a gente passa, de estar todo dia no grupo ali, energizando, dando os gritos mesmo, colocando missão da semana tanto, missão do mês tanto, tal. Nós, de uma venda de X, nós fizemos 3X em 3 meses. Entendeu? Então, tipo, triplicou o faturamento. Era muita coisa? Não, também assim, vamos falar de 100 mil foi para 400. Era mais ou menos essa pegada aí, tá? E o que eu quero dizer também, que é algo importante, não são coisas mirabolantes, não são coisas assim fora do contexto, não são coisas, não, são coisas simples de ser efetivadas e rápidas de serem colocadas. É o feito bem feito. É o feito bem feito, sabe? É o básico bem feito mesmo. Porque o maior problema não é implementar. Aí entra a atração, que o problema é fazer isso aqui acontecer na prática. Aí entra a questão do ser humano, de energia, de desenvolver mesmo, de estar junto com o time, de estar atendendo junto, de às vezes ir pra rua junto. É isso que tem que desenvolver. Mas tem como, de forma rápida, você aumentar o faturamento sim. Claro, dependendo do momento que o cara tá, né? Dependendo do negócio. Às vezes o cara tá tudo ferrado, quebrado, não consegue investir em nada, aí vai demorar um pouco mais, vai ter que fazer tratativas um pouco mais elaboradas e demoradas de venda, porta a porta. É uma tratativa um pouco mais demorada do que eu conseguir fazer um bom tráfego, fazer um bom marketing. Mas eu preciso de grana. Sim. Preciso de investimento. Mas tudo tem jeito. Tem, com certeza. Só não pra morte. A não ser que você pega uma empresa que já foi quebrada, já tá com. Tipo, já não consegue captar o dinheiro nenhum, já não consegue. Tem nada, já penhorou os bens, pô. Aí não tem. Às vezes tem que chegar e falar assim, meu irmão, dá uma ideia pra você. Fecha as portas. Declara falência. Declara falência dessa daqui, vamos do zero, porque você tá ferrado. Ou já vai pra recuperação judicial urgente aí, cria sua estratégia e vai. Bora fazer tudo do começo, mais fácil. Ai. Chegou a hora mais gostosa. Sim.
vamos embora. Nós já encerramos as perguntas. Beleza. E aí nós separamos aqui 5 mitos e verdades para você dar a sua opinião. Vamos. Primeiro, só é preciso pensar em tração comercial depois que o produto está 100% pronto. Por quê? Por que também? Legal. Não, Você pode que falar. sabe. Porque é rápido, então tá. Bem Eu rápido. coloco assim. que é mito porque muitas das vezes você não tem que pensar no teu produto, você tem que fazer realmente lá na frente com o teu cliente e dá pra vender antes do produto estar pronto. Quando você presta serviço, principalmente, pô, você já vai tendo o cliente, vê o que faz, lançou, Fechou. beleza, tá ali, aí depois você solta o produto. Legal. Perfeito. Próximo. Hum. Vender bem é responsabilidade só do time de vendas? Não, mito, porque toda empresa vende, né? Eu costumo trabalhar com a gestão holística, então quando eu fazer treinamento de vendas, eu trago todo mundo da empresa. Treinamento de vendas, porque todo mundo tem que entender a importância do cliente, como atender, como fazer. O financeiro tem que saber vender, tem que saber mandar um boleto de cobrança, né? Ou cobrar uma pessoa, tem que saber. Então eu coloco todo mundo envolvido ali, tá? Então todo mundo tem a responsabilidade de venda, porque venda é o que coloca o prato de arroz e feijão para 100 pessoas, 200, 300, de forma direta e indireta. Agora, a grande responsabilidade em sua porcentagem maior, sim, é do time de vendas. É ele que traciona. Legal. Isso aqui tá fácil. Automatizar o processo comercial resolve todos os problemas? Mito também, né? Mito também. Muitas vezes o Falamos ser humano... bastante, O ser humano ainda precisa estar aí, pô. Sim. Daqui a pouco talvez não, mas agora tem. CRM serve só para registrar leads? Mito total. Inclusive eu tenho um CRM, a gente tá em fase de teste já, chama Vendeu Pro. O CRM é o braço direito do vendedor, o braço direito do empresário, do gestor. Uma empresa que hoje em dia, nos tempos que nós estamos, que precisa de dados, e dados em tempo real, está sem CRM, de verdade está deixando dinheiro na mesa e está fadado ao fracasso. Então o CRM tem que ser olhado para registrar, para fazer follow-up, para análise de números todo santo dia, e você ver a performance do teu time também. E o teu time saber como que ele mesmo está performando. Legal. Legal. Vamos para o último. Vender mais é sempre o objetivo principal. Mito, porque assim, não é só vender mais, é vender com lucro. Né? Não adianta vender vender mais. com todos aqueles pilares que nós Exato, conversamos. exato. Não adianta nada Eu vender um monte e adorei não ter aqueles lucro. pilares, eu anotei Sim. vários aqui. Boa. Muito bom. É isso, Diego. isso aí. Adorei, Diego. É Então isso. tá bom, gente. Foi um Eu te prazer agradeço. esse bate-papo. Nossa, foi incrível. A gente vai sair daqui com a Que massa. cabeça Insights, assim. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Muita Gosto coisa. disso. Muita coisa. E Muita informação eu tô pra boa. dizer pra você que vai ter muitos comentários. Então, com vamos. Muitos certeza. comentários. Eu vou passar pra você É isso todos. que eu gosto, né? Vou ficar de olho lá, É, vou com assistir, certeza. ficar de olho, vou colocar Você a vai ver equipe que vai todo ter dia olhar lá. muita gente perguntando sobre tudo que nós Aham. conversamos. Não, foi muito Eu vou bacana. terceirizar alguém pra ficar lá avaliando os comentários, já pedindo Uma os IA. telefones. Uma IA, já pedindo os ou telefones. terceiriza, por favor. Essa IA de ver os comentários lá e responder, ainda não sei no YouTube, mas... Passa de novo pra nós a data Tu vendeu? do Vendeu. Vendeu Experience dia 17 e 18 de maio, Delícia. aqui em Maringá, sábado e domingo, Fechou. das 8 até umas 19 horas. Tá. Fala até porque às vezes ultrapassa um pouquinho. Passa o link depois que a gente Não, coloca com aqui. certeza. Show de bola, vou passar, deixa na descrição aí. É isso aí, obrigada. Fechou? Diego. Eu agradeço vocês, tá? De Nossa, verdade, de contem comigo verdade, sempre. foi incrível. Obrigada. E vão pra cima. E parabéns aí, tá? Pelo Ai, podcast de vocês. imagina. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Ai, e é legal o amém. que vocês estão fazendo aqui na nossa região, porque falta isso, sabe? Sim. Falta muito essa questão, assim, de uma questão técnica, uma questão prática. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitos empresários a performar mais. Amém. Então, Obrigada. É Valeu. isso aí. Obrigada. Uhul!